Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Se você não tiver sua Bíblia aí, vai ser projetado aqui no telão. Estamos dando início à série de mensagens sobre o Espírito Santo. Esse mês eu quero apresentar para você o Espírito Santo. Talvez você já o conheça de ouvir falar, talvez você saiba um pouquinho sobre o Espírito Santo, mas você vai descobrir o Espírito Santo como você nunca viu antes, amém? E hoje eu quero começar de uma forma bem sucinta, falando a respeito um pouquinho sobre a obra, o trabalho, a função do Espírito Santo na nossa vida. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Para onde ele foi? Jesus foi para onde? Para quê? Então quer dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ir para o deserto e para ser tentado. A gente já descobre aqui logo de cara que ser conduzido pelo Espírito Santo não é uma tarefa fácil. Porque o Espírito Santo, ele não vai aliviar para você, não. O objetivo do Espírito Santo é trabalhar no seu caráter, trabalhar em você. Irmãos, eu não sei você, mas tem uma presença de Deus aqui. Estou me segurando aqui, irmãos. Me segurando nesse lugar. Tem uma presença de Deus aqui. Aleluia. Então quer dizer que ser conduzido pelo Espírito Santo implica em permitir que Ele nos conduza pelo caminho dele. Ser conduzido pelo Espírito Santo implica permitir que Ele nos leve pelo caminho a qual nós seremos tratados, transformados. Sabe, queridos, Jesus, Ele saiu das águas do batismo assim que Ele recebe nas águas do batismo. Quem se lembra do batismo de Jesus? Ele foi para o Rio Jordão e ele foi batizado pelo profeta João. E quando ele está lá, o que aparece? O símbolo do Espírito Santo numa pomba. O Espírito Santo aparece no símbolo de uma pomba. E aí ele ouve uma voz do céu que era quem? O Pai, dizendo que ele era o quê? Filho amado. Então agora ele recebe, quando o Pai diz, tu és o meu filho amado. O Pai está dando uma identidade, liberando uma identidade para o filho. E todas as vezes que é liberada a sua identidade, também é liberado o seu propósito. Todas as vezes que a sua identidade é liberada, o seu propósito é liberado e o caminho do seu destino fica visível e patente. Muitas pessoas, elas não têm destino, não sabem para onde estão indo, não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão construindo, porque ainda não foi liberada uma identidade para elas. Então elas ficam igual zumbis. Mas a partir do momento que você recebe uma identidade de filho, o trecho está aí para você correr, como dizem os meus avós. É hora de correr o trecho, é hora de você pegar o seu destino.
É hora de você colocar o pé na estrada e começar a dar passos em direção ao seu destino. Porque quando o Espírito Santo entra na sua vida, você entra numa marcha de progresso. Você nunca mais será o mesmo. Quem te encontra hoje e quem te encontra daqui 5 anos vai descobrir que você já não é mais o mesmo. Porque você entrou numa trilha de sucesso, de crescimento pessoal, de transformação. Só que esse caminho, ele passa por lugares onde Deus vai testar e aprovar você. Se com Jesus não foi diferente, por que com você seria? Então, Jesus acaba de receber a identidade. E ele sai das águas para começar o ministério dele. Para começar a obra, o propósito a qual ele foi criado. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, diga assim, todos aqueles. Não, profeta que vai morar no céu e que está acordado. Vamos lá. Aquele que recebe a identidade, ele é conduzido pelo Espírito Santo para viver o propósito de sua existência. Então Jesus é conduzido pelo Espírito para onde? Não foi para o shopping. Não foi para o churrasco. Não foi para o cinema. O Espírito Santo não conduziu Jesus para o sofá para ele ficar assistindo, maratonando série no Netflix. Porque gente de propósito não perde tempo com isso. Pessoas de propósito, elas não sentam em sofá e ficam dias e dias maratonando série, se projetando numa história fictícia, deslumbrando uma vida que ela nunca vai viver porque ela não tem coragem de se levantar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é dar a ela propósito. E gente de propósito não perde tempo com historinha. Gente de propósito, ela levanta do sofá e vai viver a vida dela. Ao invés dela ficar sonhando com uma vida que não existe, uma vida fake, uma vida falsa, ela simplesmente arregaça as mangas. Eu vou ter trabalho? Vou ter. Eu vou ter embate? Vou ter. Vai ter dificuldade? Vou ter. Mas tem uma coisa, eu estou numa marcha de vitória. O Espírito Santo, ele está me conduzindo para uma vida sobrenatural. Quando você estiver lá enfiado no sofá, horas e horas, mudando canal e canal, escolhendo série, maratonando série, faz uma pergunta para você mesmo, coloca a mão na sua cabeça e faz a pergunta, foi para aqui que o Espírito Santo te conduziu? É para isso que você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Sabe que a palavra de Deus diz sobre ele? Que ele é dínamos. Dínamos, a raiz da palavra dínamos é a mesma raiz de dinamite. Sabe qual é o nosso problema? Tem uma dinamite dentro da gente e a gente está vivendo abaixo do potencial. O pastor Ezequiel falou aqui que a palavra liberada ela é um míssil. E a palavra, quando está dentro de você, você se torna um míssil. Quando você tem a palavra revelada, quando você entende quem você é pela palavra de Deus. Por que vocês lêem tanto Bíblia? Porque se trata de mim. A palavra fala ao meu respeito. A palavra fala sobre a minha identidade. A palavra fala sobre o meu propósito. Então eu como a palavra e a palavra ativa essa dinamite que sou eu. Diga, eu sou uma dinamite. Não acreditei não, diga de novo. Ainda não acreditei. Aleluia. Sabe o que o diabo quer? Enfiar você num sofá, numa cama de depressão, num bar com os amigos, numa roda de escarnecedores. Sabe o que o diabo quer? Que você perca o tempo da sua vida para que você não exerça o seu potencial. Porque quando você exercer o seu potencial, você é uma bomba no inferno. Quando você exercer o potencial de você ser quem Deus te fez para ser, você será uma bomba no inferno, uma dinamite, um míssil no inferno. Como assim, pastor? Talvez dentro de você carrega um potencial de ser um grande empresário,
de ter uma grande empresa, de empregar 10, 20, 30 pessoas e dar sustento para 20, 30 famílias. Deus colocou potencial dentro de você de gerenciar coisas. E aí você se enfia nas distrações, na preguiça. E o diabo te cozinha ali, ó. E nunca o potencial dinamite que você vai sair para fora. Talvez Deus colocou dentro de você o potencial de ministrar sobre a vida de multidões. Sim. Talvez o Senhor colocou dentro de você o chamado profético de você ser profeta para as nações. Mas você não quer ler Bíblia, porque ler Bíblia, não, aí você fica distraído. Você fica distraída com problema dos outros, problema de A e de B. Tanto problema que você arruma, tanto imbróglio que se arruma, que você não tem tempo para você ser quem Deus te chamou para ser. Quando você estiver atarefado nas suas bagunças, nos embrólios da sua vida, pergunta para o Espírito Santo: esse é o caminho que o Senhor tem para mim? Quando você estiver aí perdendo tempo, discutindo com parente, brigando, isso e aquilo, pergunta para o Espírito Santo se é isso que Ele tem para você. Porque o Espírito Santo tinha um caminho para conduzir Jesus. O que? O Espírito Santo conduziu Jesus? Sim, o Espírito Santo conduziu Jesus. E Jesus lá precisava de ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele era Deus. Na eternidade, o Espírito Santo, Jesus e o Pai tinham o mesmo poder, o mesmo potencial, todos os três. Só que quando Jesus encarnou no ventre de Maria, que Ele decidiu vir aqui na terra, Ele decidiu vir igual eu e você. Ele deixou o poder dele lá no céu. A Bíblia diz que Ele se destituiu dele próprio, sendo Ele achado em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de servo, e tomando forma de servo, subiu ao Calvário e morreu uma morte de cruz. Não é isso que Paulo diz? Ou seja, quando Ele veio resolver o meu problema do meu pecado, Ele deixou o poder dele lá. Imagina só Jesus falando assim: eu aceito a missão aqui entre nós três, né? A Trindade, entre nós três aqui, eu aceito a missão de ser o que vai morrer, o que vai dar a vida. Então eu vou descer para morrer por eles. Eu vou descer para morrer pelo Márcio. Fala assim, fala o seu nome. Eu vou descer para morrer pelo... Jesus falando isso na eternidade. E Ele resolveu vir igual a você. Diga: Jesus resolveu vir igual a eu, igual a mim. Ele deixou lá o poder dele. Veio vazio. Vazio naquela estrebaria. Pobre, sem poder nenhum. Para quê? Por que Ele fez isso? Para mostrar um modelo que funciona, um modelo que agrada a Deus, e um modelo que agrada a Deus, a forma de vida que eu preciso viver é aquela a qual eu sou conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo Espírito Santo, você vai me conduzir para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então, olha só, o Espírito Santo levou ele para jejum. Para onde está sendo as suas inclinações? Para a festa eu tenho interesse, para o churrasco eu tenho interesse, para comer eu tenho interesse. Jejuar não. O Espírito conduziu ele para jejuar. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, mande estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, nem
Está aqui, irmãos, vamos lá, ó. Está escrito. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Jesus lhe respondeu: depois disso, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: e Jesus lhe disse: então o diabo deixou e os anjos vieram e o... Aleluia! Jesus viveu sob o controle do Espírito Santo. E quando você vive no controle do Espírito Santo, toda a sua constituição do seu ser é guiado pela palavra de Deus. Para tudo, Jesus deu uma resposta bíblica. Diga, para tudo, Jesus deu uma resposta bíblica. Dá um empurrãozinho assim na pessoa do seu lado. Ei, você percebeu que tudo que Jesus respondeu, ele usou a palavra? Agora eu quero te perguntar, querido, que tipo de resposta você anda dando para as pessoas? Quem é que conduz as suas respostas? Baseado em que são suas respostas? As suas respostas são baseadas na sua indignação, na sua raiva? Ou as suas respostas estão baseadas no propósito? As suas respostas estão baseadas, presta atenção nisso. Suas respostas estão baseadas nas suas condições, ou as suas respostas estão baseadas nas provisões de Deus? Sua resposta para a vida, eu estou falando. O seu estilo de vida, as crenças que você tem na sua mente a respeito do que você vai fazer, do que você vai conquistar, a resposta que você está dando para a sua vida, está baseado em quê? Na palavra ou nos seus achismos? Dwight Moody, um grande pregador, 1899 ele viveu nessa época. Foi um homem poderoso, deixou escritos livros, foi um avivalista. Onde ele passava havia cura, havia milagres, havia sinais. Ele passava nos lugares, a sombra dele curava. Era tanta gente para ser curado que ele falou: não dá tempo de orar por todo mundo. Faz uma fila, deita os doentes assim no corredor e eu passo no meio. E ele passava no meio, os doentes eram curados. Dwight Moody, eu não estou falando nem da Bíblia mais, eu estou falando de pessoas que viveram em séculos passados. Então, as pessoas ouviram falar de Dwight Moody aqui, né, nas Américas, lá do outro lado, na Europa. Então quiseram levar o Dwight Moody para fazer uma conferência do Espírito Santo. Só que naquela época era muito caro trazer ele, porque era atravessar o oceano no navio. E era tudo muito caro. Então os organizadores do evento disseram: mas por que a gente vai fazer um evento tão caro, trazer esse homem de tão longe, gastar tanto dinheiro? Por acaso aqui não tem ninguém? Por acaso Dwight Moody manda no Espírito Santo? Ele tem o monopólio do Espírito Santo? Então as pessoas que perguntaram isso receberam a resposta: Dwight Moody,
ele não tem o controle do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o controle da vida dele. As pessoas, quando o Espírito Santo controla a vida delas, elas se tornam uma fonte de milagres, de bênção, de poder e sobrenatural. Charles Spurgeon, ele disse: é mais fácil um leão virar vegetariano do que, meu Deus, você avançar no reino sem a presença do Espírito Santo. Spurgeon também diz que é mais fácil você cruzar o Oceano Atlântico num barco de papel, de você ir para a eternidade, chegar ao céu sem o Espírito Santo. Você não chega em lugar algum sem o Espírito Santo. Avisa a pessoa do seu lado, dá aquele empurrão assim, fala: sem o Espírito Santo, você não chega em lugar algum. A nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Jesus, o start da nossa vida espiritual, ela começa, ela acontece quando o Espírito Santo entra na nossa vida. A sua jornada de fé, ela começa quando o Espírito Santo entra na sua vida. O que é que o Espírito Santo faz na sua vida? O que é que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida? Digamos que a gente chegou hoje na igreja, a gente não conhece nada de Deus. Qual que é o papel do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Vamos lá? Diga, ele nos convence da mensagem. Sabe, a pessoa chega aqui, sabe quem convence ela? Não sou eu. Eu posso falar as palavras mais lindas, eu posso falar palavras emotivas, mas não vai acontecer nada se o Espírito Santo não convencer. Quem convence o homem da palavra de Deus é o Espírito Santo. É Ele que muda a nossa vida, é Ele que muda o nosso linguajar, é Ele que muda os velhos hábitos, é Ele que muda os nossos pensamentos, é Ele que nos dá novas prioridades, é Ele que muda as nossas motivações, é Ele que muda todo o nosso ser, a nossa história. Esse lugar, esse ajuntamento, essas pessoas, esse mover foi construído por Ele. É Ele que nos conectou aqui como família de fé. É Ele que nos juntou aqui para um propósito. É Ele que dá sentido para a gente andar junto. Quando Ele conecta pessoas, Ele está dizendo: você e você carregam o mesmo propósito. O que eu plantei dentro de você, parte está dentro do outro. Então eu conecto um ao outro e vocês juntos vão construir o meu propósito. É isso que isso aqui é uma construção, irmãos. Isso aqui é algo que Deus está construindo. O cenáculo é uma construção de uma bomba poderosa que nós vamos nos juntar, nos unir, e um vai completar o outro para nós invadirmos essa cidade, para nós conquistarmos essa cidade, para nós completarmos a nossa missão. Eu creio muito que o cenáculo foi obra do Espírito Santo, está sendo obra do Espírito Santo e continuará sendo obra do Espírito Santo. As canções que a gente canta é inspirada por Ele. As pregações que nós liberamos foi revelada por Ele. Essa palavra, esse livro, essa Bíblia que está nas suas mãos foi soprada, inspirada por Ele. Tudo o que vai acontecer na minha e na sua vida foi Ele que fez, é Ele que faz e Ele que vai fazer. Tudo que acontece na minha e na sua vida é o Espírito Santo que está agindo. Amém? Glória a Deus. Então, a minha prioridade no meu relacionamento com o Espírito Santo não é algo que eu vou decidir se eu quero ter ou não. O relacionamento com o Espírito Santo não é uma decisão que se tem. Não, eu quero ser crente, mas esse negócio do Espírito Santo não é para mim. Esse negócio de ficar recebendo, de ficar rodando na igreja. Mas quem disse que é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida? Também quer.
Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O seu relacionamento com o Espírito Santo não é algo secundário. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quando Jesus subiu ao Pai, ele deixou o Espírito Santo para continuar a amizade com você. O Espírito Santo é o seu amigo. E é com ele que você anda todos os dias. E é com ele que você deve andar todos os dias. E é para ele que você precisa dar atenção todos os dias. É o Espírito Santo que vai dirigir os seus passos. É o Espírito Santo que vai mostrar para você onde é que você está errando e como é que você vai fazer para você vencer esses problemas da sua vida. É o Espírito Santo que vai falar: ei, nisso aqui você ainda não está parecido com Jesus. Porque o Espírito Santo está aqui na sua vida para te fazer parecido com Jesus. O papel do Espírito Santo todos os dias é te tornar mais parecido com Jesus. A obra do Espírito é revelar Cristo em você. Tudo que o Espírito Santo faz é para projetar Jesus na sua vida. Tudo que o Espírito Santo faz é para evidenciar a pessoa de Jesus na sua vida. Então o Espírito Santo, ele não é um assunto secundário. O Espírito Santo, ele não é um acessório, nem é um opcional da vida cristã. Tem muitos lugares que você vai, muitas igrejas, né? Não, aqui a gente é da palavra, aqui a gente gosta muito do ensino. O Espírito Santo não tem nem liberdade lá. Tem liberdade aqui. Aqui tem, né, irmãos? Fala assim: eu sou casa. E aqui tem liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. Tens liberdade. Espírito de... Isso me complica nos tons, né? É dó para mim. Vamos lá? Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo não é um opcional para a sua vida. Quando você vai comprar um carro zero, pelo menos aqui no Brasil, tem as opções dos opcionais, dos acessórios, sim ou não? Aí você vai lá na montadora escolher o seu carro. Quer com luz de xenon? Ah, não, vai ficar mais barato. Quer isso, quer aquilo? Quer roda rebaixada? Quer ar condicionado? Quer vidro elétrico? Não é assim? Quanto mais acessórios e quanto mais... vai ficando mais caro o carro, né? Aí você quer economizar bastante. Você fala assim: olha, sabe de uma coisa? O que é a coisa mais cara aí? O coração do carro é o motor. Não, ó, vamos pôr luz de xenon. Vamos pôr aí ar-condicionado, vidro elétrico. Mas tira o motor. Hã? O que você vai fazer com esse carro? Onde é que você vai chegar com esse carro? Hã? Que viagem você vai fazer? Que caminho você vai fazer sem o motor? Que progresso você vai fazer sem o motor? Porque o Espírito Santo, ele não é acessório da vida. Ele é o motor da vida. Não dá para você sair do lugar sem o Espírito Santo. Você percebeu que o Espírito Santo entrou na vida de Jesus e impulsionou ele para o propósito? Sabe por que a gente está saindo do lugar? Porque a gente não tem relacionamento com o Espírito Santo. A gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer ter ministério, a gente quer isso e aquilo outro, a gente quer ter tudo, mas a gente não quer pagar o preço de ir para o deserto e ser conduzido pelo Espírito Santo.
O motor não é caro? É caro. A vida com o Espírito Santo custa. Custa a sua renúncia. Custa você decidir que você será conduzido por Ele. Custa o seu eu. O Espírito Santo, ele não entra na vida de alguém que está cheio de si. Paulo vai dizer, enchei-vos do... Mas dá para encher alguma coisa que já está cheia? Não dá. Se você está cheio de vícios, de manias, de filosofias na sua mente, que você não tem espaço para mais nada, é os seus achismos. Aí você se acha o inteligente, você se acha o descolado, você se acha, né, as suas ideologias te colocam como ser avançado, que sabe tudo, que pode tudo. Aí não tem espaço para o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo, ele é tão simples. O Espírito Santo não grita, ele fala. Às vezes ele sussurra. E se você for orgulhoso, você não vai ouvir. É por isso que Paulo diz, não extingueis o Espírito Santo. Não extingueis o Espírito Santo. Quer dizer que eu e você temos a capacidade de aumentar, diga aumentar, ou diminuir o volume da voz do Espírito Santo. E se você começa a dizer não para o Espírito Santo, cada vez você vai ouvindo menos. E sabe o que o diabo faz ainda? Ele pega os seus desejos, os seus achismos e fala que é Deus que está falando. E você cheio de si, cheio de razão. Deus me falou, não falou não. Falou nada. Isso aí é sua alma. Isso aí é o seu eu querendo mandar nas situações da sua vida. Você está orando, está jejuando, está indo para o deserto jejuar, está lendo a palavra, então talvez tenha sido o Espírito Santo. Mas você está dormindo no ponto, não está orando, não está jejuando. Acho que o Espírito Santo fala assim. Diga, o motor custa caro. Agora, não está fazendo progresso, não está saindo do lugar, é porque está faltando ouvir o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo não é um acessório, não é opcional. Diga, o Espírito Santo é o motor. Ah, sim, claro, eu entendo, ele é o motor, ele é o centro da minha vida. Mas ele conduz a sua vida? Ele dirige os seus passos? Ele controla as suas emoções, as suas reações? O Espírito Santo controla a sua vida? Porque se o Espírito de Jesus não controla a sua vida... Ei, olha para mim, presta atenção. Se o Espírito de Jesus não controla a sua vida, algum outro Espírito controla. E sabe quais são os espíritos que têm controlado essa geração? O espírito do alcoolismo, o espírito da prostituição, o espírito do suicídio, o espírito da violência, o espírito de morte, o espírito do medo, o espírito da solidão, da tristeza, da depressão. Se o Espírito, olha, presta atenção nisso. Se o Espírito de Jesus não estiver controlando a sua vida, algum outro Espírito está te controlando. Se o Espírito de vida não estiver controlando você, que é o Espírito de Jesus, algum outro Espírito está controlando a sua vida. Mas eu estou aqui como profeta sobre a sua vida e sobre a sua história. E eu quero te falar esta manhã que Jesus te trouxe aqui, que o Espírito Santo te trouxe aqui, para que Ele controle todas as áreas da sua vida. Eu quero profetizar que Deus está te levantando como parte de uma geração profética, como uma geração poderosa, que não se permite ser controlado pelos espíritos desse mundo, mas que decide
entregar a cada dia suas vidas ao controle do Espírito Santo. Diga: eu decido entregar o controle da minha vida nas mãos do Espírito Santo. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. A gente que é pentecostal, quem é pentecostal aqui? Tem uma cultura assim de, uau, que cheio do Espírito Santo. Quanto ele tem do Espírito Santo, quanto essa irmã tem do Espírito Santo. Mas o segredo não é quanto você tem do Espírito, é quanto o Espírito tem de você. Quanto o Espírito Santo tem de você? Quantas áreas da sua vida você permite que o Espírito Santo controle? O tanto de controle que o Espírito Santo dá na sua vida, de coisas sobrenaturais, é definido pelo quanto você entrega da sua vida para Ele. E por que você tem que entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo? Porque Jesus fez isso. Diga: Jesus fez. Ele decidiu. Diga: Jesus decidiu. Diga: Ele escolheu. Ele nasceu, viveu como homem. Ele sentiu nossas dores. Ele tinha a opção de não ser controlado pelo Espírito Santo, mas Ele decidiu. Ele entregou. Diga: Jesus entregou o controle da vida dele nas mãos do Espírito Santo. Desde o nascimento de Jesus até a ressurreição, quem controlou a vida de Jesus aqui na terra foi o Espírito Santo. Sim? Quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? Quem foi? Quando Jesus foi apresentado lá no templo, estava Jesus, Maria, Simeão, Ana. Quem foi que apareceu lá? A presença de quem se manifestou lá na apresentação de Jesus? Quem? O Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas do Jordão, quem foi que apareceu? Quando ele começou o ministério dele, ele começou a operar milagres e sinais, pelo poder de quem ele curou o enfermo, pelo poder de quem ele ressuscitou mortos, pelo poder de quem ele expulsou demônios. Quando pegaram ele, prenderam, bateram, chicotearam, até matar e colocaram ele num túmulo, colocaram o nosso Jesus numa sepultura, cobriram a sepultura. Mas no terceiro dia, quem foi que visitou a sepultura de Jesus e arrancou ele da sepultura e ressuscitou ele dentre os mortos? Quem fez isso? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito de poder que agora em nós habita. E Ele está aqui essa manhã. É o Espírito de Jesus, o Espírito que guia a gente para o propósito de Deus, para o propósito de Deus. O Espírito de Jesus estava com ele o tempo todo, controlava ele o tempo todo. Jesus só começa, diga, Jesus só começa quando o Espírito Santo entra, quando o Espírito Santo vem. E aí ele levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Para ser testado. Então, ser conduzido pelo Espírito Santo não é uma coisa fofa, não. Ser conduzido pelo Espírito Santo não é balela que estão dizendo por aí, não.
A pessoa não ora, não jejuma, não perdoa ninguém, não ama ninguém, não serve ninguém e diz que está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus, e o Jesus, ele tem o Espírito de servo. O Espírito de Jesus é um Espírito de obediência, ele se submete aos processos. Aleluia. Diga, nem sempre ser controlado pelo Espírito Santo vai me agradar. Lembra de Paulo? Paulo queria ir fazer missão num lugar onde tinha uma igreja grande, todo mundo estava querendo que ele fosse para lá, e ele queria ir para lá, porque ia fazer algo muito grandioso. Aí ele diz, mas o Espírito não deixou. E aí ele tem uma visão, uma revelação para ir para um determinado lugar, ele obedece à voz do Espírito Santo, vai para outro lugar. Quando ele chega lá, o que acontece? Vamos lá, cenáculo, vocês sabem Bíblia. O que aconteceu? Ele foi bem recebido? Foi para onde? Na prisão. E levou 40 açoites? E estava sendo conduzido pelo Espírito Santo? Mas depois que ele saiu da prisão, o que aconteceu? Uma igreja foi aberta. Quase a cidade inteira se converteu. Ele deixou um legado incrível naquele lugar. Deus está te chamando para lançar fundamentos na sua vida, para estabelecer fundamentos na sua história. Jesus foi um jovem, Jesus era um jovem que resolveu viver no poder do Espírito Santo. E ele decidiu isso para deixar um padrão. Diga, Jesus fez isso para deixar um padrão. O padrão que funciona, o padrão do céu. É viver no controle do Espírito Santo. Diga, esta é a vida cristã que funciona. Não é sobre o seu nível de conquista, é sobre o seu nível de entrega. Ei, está comigo aí? Diga, não é sobre o meu nível de conquista. É sobre o meu nível de entrega. O que te torna especial não são as coisas que você conquista. Eu conquistei uma casa, um carro, eu casei, a gente viaja, é isso. Não é sobre isso não. É sobre o quanto você entrega. Sabe por que Abraão foi um homem excepcional e colocado depois na galeria dos heróis da fé, como o pai da fé? Ei, presta atenção nisso aqui, não se perde na mensagem. Não foi por quanto ele tinha, ele era riquíssimo, sim ou não? Mas não era o que ele tinha que contava. Foi o quanto ele entregou. Quando ele colocou o filho dele, o Isaac, no altar. O seu nível de entrega vai definir o quanto você tem de Deus. Sabe por que você deve fazer isso? Sabe por que você deve entregar o controle da sua vida na mão do Espírito Santo? Jesus fez isso. Os pais da fé fizeram isso. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado no Antigo Testamento. Mas ninguém que fez algo grandioso no Antigo Testamento fez sem o Espírito Santo. Mesmo antes do Espírito Santo ser entregue, como foi entregue na nossa aliança, quando Deus queria fazer alguma coisa através de alguém, Ele dotava essa pessoa especificamente com o Espírito Santo. Sansão só fez o que fez porque foi cheio do Espírito Santo. Davi só fez o que fez porque ele foi transbordante do Espírito Santo. Todos os santos do Antigo Testamento que fizeram coisas grandiosas, fizeram porque o Espírito Santo controlou a vida deles. No Novo Testamento a gente vai ver isso na vida dos apóstolos. A igreja primitiva foi direcionada pelo Espírito Santo. Lá em Atos 15, eles fizeram uma reunião.
A igreja estava meio bagunçada, tinha um problema lá. Então aí Pedro, Tiago, os apóstolos entraram lá numa salinha, fizeram uma reunião. E quando eles saíram da reunião, eles saíram e falaram assim: nós estávamos ali numa reunião e a gente decidiu porque pareceu bem a nós e ao Espírito. Peraí, eles fizeram uma reunião com o Espírito Santo e eles chegaram a uma conclusão com o Espírito Santo. O Espírito Santo deu palpite, o Espírito Santo teve voz, o Espírito Santo teve fala. E ele disse: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer assim, assim e assim. O nosso problema é que a gente quer conduzir a nossa vida sem a voz do Espírito Santo. A gente acha que nós podemos controlar todas as situações. Nós fazemos as nossas decisões erradas, a gente vem com os imbróglios diante do altar e ainda temos a capacidade de vir pedir para Deus abençoar os nossos planos falidos. Mas eu entendo neste tempo que Deus está levantando tipo de pessoas que não está procurando coisas para Deus abençoar, mas está entrando debaixo do controle do Espírito Santo, indo em obediência no caminho do Espírito Santo, porque nesse caminho já tem a bênção, já tem o recurso, já tem o poder, já tem o sobrenatural, já tem o milagre. É no caminho da obediência. Quando é que a gente vai ter isso, irmãos? Quando é que a gente vai ter a capacidade de entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Espírito Santo? Espírito Santo, está meio bagunçado o negócio aqui em casa. Vamos fazer uma reunião, vou tomar um café aqui com o senhor. Você já fez um café com o Espírito Santo? Sentou na mesa, pegou um caderno, uma caneta, a Bíblia. Vamos fazer uma reunião aqui, Espírito Santo. Conduz a minha vida, conduz a minha história. Me leva pelos seus caminhos. Espírito Santo, vamos traçar umas metas aqui para a minha vida. Vamos traçar umas metas aqui para o meu trabalho, para o meu ministério, para o meu chamado, para a minha família. Você está fazendo planos com o Espírito Santo ou os planos é só as ideias da sua cabeça? Sabe o que é? Eu estava assistindo um YouTube, aí o influencer, ele falou que eu vou vender milhões. Quem é o influencer da sua vida? Porque agora a nova moda é investir nisso. Quem falou que você é comum? Quem foi que disse que você se move no curso desse mundo? Deus está te dizendo esta manhã que quando todos estiverem indo por uma direção, o Espírito Santo vai te dar uma direção que parece que é ao contrário, mas é a direção da bênção para você. Você não precisa de influencer, você não precisa desse povo que está vendendo curso na internet para você gastar dinheiro te iludindo. Não, você precisa de sentar com o Espírito Santo e tomar decisões sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele simplifica a sua vida. Irmãos, é fácil viver em paz, é fácil ter paz, é fácil viver em vitória. É que a gente complica muito e a gente acha muito imbróglio para ficar se lamentando. Como é que eu vivo uma vida de progresso e de vitória? Obedecendo o Espírito Santo. Quer simplificar a sua vida? Empurra a pessoa aí do seu lado e fala: quer simplificar? Obedeça à voz do Espírito Santo. Você é crente, aceitou Jesus, ama Jesus, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está obedecendo o Espírito Santo ou você está fazendo queda de braço com o Espírito Santo? Vendo quem vence. Não, eu quero desse jeito. Você não vai páreo para o Espírito Santo. Avisa a pessoa do seu lado aí e fala: você não é páreo para o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos estressados, descontentes, frustrados, porque nós estamos em queda de braço com o Espírito Santo.
sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é ferro no ferro. Sabe a engrenagem sem óleo? Faz assim, ó, com a sua mão. Engrenagem sem óleo. Sai do lugar, se move. O que precisa entre as engrenagens? Talvez sua vida está emperrada porque está faltando o óleo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz a sua vida fluir. O Espírito Santo faz os mecanismos do milagre se movimentar da sua história. O Espírito Santo põe a sua vida para funcionar. O Espírito Santo põe a sua vida para rodar. O Espírito Santo coloca você na trilha do progresso, do sucesso, do milagre e do sobrenatural. Sem a presença do Espírito Santo, é tentativa frustrada em cima de tentativa frustrada. Será que sua vida não se resume a isso? A conto de fada, em fábula, fantasias? Será que a sua vida não tem se resumido a coisas que você inventa? Eu vou fazer isso agora. Deus está te chamando. Para de queda de braço. Para de brincar de entregar o controle. Sabia que tem gente que brinca de entregar o controle na mão de Jesus? Brinca. A minha vida espiritual está na mão do Espírito Santo. Mas a minha vida amorosa e sentimental, eu me garanto. Jovem, estou falando para jovem agora, né? A minha vida ministerial está no controle do Espírito Santo. Mas a minha vida financeira não. Eu sou o gestor. Pessoas, às vezes, irmãos, não deixam o Espírito Santo controlar as finanças. O Espírito Santo controla as suas finanças? A pessoa espiritual sai na foto. Feliz está tirando foto, aí a pessoa já se prepara com a mãozinha assim, faz assim, ó, para sair bem bonitinho na foto. A gente posta no Instagram. Ai, que pessoa espiritual. Quer ver uma pessoa espiritual mesmo? Na hora da oferta, sem caras de boca, sem streamlink, abre a carteira, coloca no envelope uma oferta generosa, vem no altar e semeia, porque sabe que está investindo no reino eterno, sabe que está fazendo um depósito de glória. Eu sou tão espiritual. Recebe um comando do pastor, mas não tem a capacidade de se colocar debaixo da palavra. Ser espiritual não é esse fake que a gente acha. Tem gente que, irmãos, tem gente que aprendeu que ser espiritual é rodar e cair no manto. Aí roda, cai, fala em línguas. Não pode ver um forró, aqueles hinos de manto, aqueles hinos de fogo. Eu calcei sapato de fogo. Aí começa a rodar e não sei o quê. Mas não se submete a nenhuma palavra, nenhuma autoridade. Não honra ninguém. Quando tem um assunto para jogar lenha da fogueira, aí que joga mesmo. Não refreia a língua. Se alguém vai lá e lança uma palavra de ofensa, a pessoa já puxa a faca. Olha a faca. Vou matar. Não, você não é conduzido pelo Espírito Santo, você é conduzido pela sua carne. De Espírito Santo nem nada, isso é fake. O Espírito Santo, ele te dá um espírito de mansidão igual ao de Jesus, de obediência igual a Jesus. Sabe por que se fica, tudo te ofende? É porque é a carne, a sua carne está latente. O Espírito Santo, ele amortece a sua carne e você já não se ofende. Pessoas de reino não se ofendem. Nem tem olhos para ofensa. As pessoas falam, mas você nem está vendo, porque já não é desse mundo.
Quem é desse mundo está vendo as coisas do mundo. Está vendo até coisa demais. Porque está na carne. Está conduzido pelo diabo. Vê coisa onde não tem. Mas quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você só vê uma coisa: o propósito e a glória. Eu decido ver o propósito e a glória. Eu decido ser consistente. Eu não vou mais ficar no braço de ferro competindo com o Espírito Santo. Eu vou deixar que o Espírito Santo conduza a minha vida. A gente quer poder. Quem quer poder na vida? Eu quero poder. Todo mundo quer viver numa vida de poder. Todo mundo quer ver a vida cheia de sobrenatural. Quer brasa de fogo na sua cabeça? Ei, você quer brasa de fogo na sua cabeça? Não é isso que o Espírito Santo fez lá em Atos? Foram vistas línguas de fogo repartidas sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Você quer brasa de fogo sobre a sua cabeça? A Bíblia diz que aquele que ama o seu inimigo amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Te peguei. A gente não está amando nem a gente próprio. A gente não está amando nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. A gente está amando nada. E que é poder do Espírito. Começa a amar as pessoas, para você ver se não vem poder do alto sobre a sua vida. Você quer poder? Tudo que o diabo está prometendo é poder. Vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo outro. As igrejas estão cheias da fila, irmãos. A fila do milagre, as campanhas. Sabe por que as igrejas aí, a maioria dessas igrejas de Braz, sabe, essas igrejas que tem lá naquela região? Porque estão prometendo coisas que Deus não prometeu. Vou te dar casa, vou te dar carro, vou matar seus inimigos, seus adversários vão ser envergonhados. Jesus não está prometendo isso, não. Jesus quer que você morra. A morte do seu eu. Jesus quer arrancar as suas perebas, os lixos que você carrega. Sabe quem vai fazer isso na sua vida? O Espírito Santo. Vai ajudar a construir em você um novo homem, uma nova mulher, imparável, resiliente, humilde, manso, igual a Cristo. Paciente, igual a Jesus. O diabo, ele sempre tem uma forma de te dar o controle. Ele quis fazer isso com Jesus. Ele levou Jesus lá no alto do monte. Falou: olha, precipita-te daqui. Você está com fome, né? Você está precisando disso. Você não está precisando disso? Transforma essas pedras em pães. Sabe o que é isso? Quando você faz o culto a você mesmo. Quando você usa os recursos que Deus te deu, proféticos, autoridade. Quando você usa os dons e os talentos só para você mesmo. Você viu Jesus fazer algum milagre para Ele próprio? Estou precisando de uma roupinha nova. Plim, psiu, a túnica novinha da Gucci. Jesus fez isso? Não. Todo milagre que Ele fez para servir o outro. O problema é que a gente chega na primeira fileira, a gente quer o pãozinho, a gente quer ser servido, a gente quer o vinho, a gente quer tudo. A gente acha que a gente tem que ser servido. Jesus disse não. Não quero controle. Não, mas olha, sobe aqui e se lança, e os anjos te pegam. Diga, proteção. Não é isso que a gente quer? Espetáculo. A gente não quer fazer. Muita gente, irmãos, eles querem poder de Deus para dar carteirada. Ama aparecer, mas não suporta servir. É agenda para mim aparecer, eu vou.
agenda para eu ser projetado? Quero. É agenda para eu servir? Não. Aí eu vou ter muitas desculpas. Satanás ofereceu isso para Jesus e ele disse que não queria. Mas você é o Filho de Deus, se lança. Vamos causar um espetáculo aqui. Jesus disse: não gosta de espetáculo. Não quero espetáculo. Se você me adorar prostrado, eu te dou tudo. Jesus tinha uma forma de responder para Satanás: não quero. Diga comigo: Jesus nunca aceitou o controle, porque a essência de caminhar com o Espírito Santo é não ser nada, não ter nada fora dele. Amém? Se coloque de pé. O que é que o Espírito Santo quer controlar na sua vida? Diga tudo. O que é que o Espírito Santo quer controlar na sua vida? Só meia dúzia que entendeu. O que é que o Espírito Santo quer controlar na sua vida? Pior que não ser de Cristo. Quem aqui é de Cristo? Você é de Cristo? Pior que não ser de Cristo é ser de Cristo e não dar a Ele o controle. É você dizer que é de Cristo e não deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. O Espírito Santo pode controlar o seu presente, o seu hoje, ou sua mente está tão perturbado, estressado, cheio de ansiedade, porque está preocupado com o futuro. Mas o Espírito Santo está te chamando esta manhã para controlar o seu presente. O Espírito Santo pode controlar o seu passado. O meu passado, sim. Tem gente que está amarrado ao passado. É porque eu já fiz errado demais, eu já fiz muita coisa errada, está preso, está na prisão do passado. Já está tudo errado na minha vida, já está tudo destruído. Minha família é toda bagunçada, está preso no passado e o Espírito Santo está aqui com a marreta para quebrar essa prisão. O Espírito Santo está aqui para quebrar essa prisão do seu passado e falar assim: eu tenho um futuro glorioso para você. Eu te arranco do seu passado hoje e te coloco na marcha do seu destino. Levanta suas mãos e fala: Espírito Santo, controla o meu passado. Me arranca do meu passado. Talvez o diabo esteja te acusando de pecados que você cometeu no passado. E o Espírito Santo está aqui para arrancar todo espírito de acusação contra você. Você tem um futuro, você não é os seus erros. Você não é o erro do seu passado. Você não é os problemas do seu passado. Você não é a derrota do passado. Você tem um futuro glorioso. Fala: Espírito Santo, o Senhor está no controle do meu futuro. Coloca a mão assim no seu coração. Fala: Espírito Santo, controla as minhas emoções. O Espírito Santo pode controlar suas emoções, sabia? Quem estava aqui sexta-feira, eu falei que tem gente que tem as emoções. Sabe aquele exame que você faz, eletrocardiograma, que faz assim, ó? Tem gente que as emoções dele é assim, ó. As emoções aos pedaços, bagunçadas. O Espírito Santo quer controlar as suas emoções. Sim, esse é um momento profético, esse é um momento de liberação. Quero falar no seu espírito: aquieta-te. Acalma esse emocional seu. Esse abalo que você tem. Que qualquer coisa te tira do centro, qualquer coisa desordena as suas emoções. O Espírito Santo é o Espírito que traz paz. Eu quero soprar a paz sobre você essa manhã, em nome de Jesus. O Espírito Santo pode controlar o seu autoestima. Ei, o Espírito Santo pode controlar o seu autoestima. Eu não sou nada, eu sou um coitado, eu sou um sofredor, eu só vim nessa terra para sofrer. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Ei, não, você é valoroso. Você é valioso, você tem um propósito incrível dentro de você. Tem uma dinamite aí dentro. Fala para você sobre o seu valor. Sua autoestima.
Tem gente que se coloca em qualquer relacionamento porque o diabo não deixa você ver o seu valor. Deita em qualquer cama, sai com qualquer um. Se presta a qualquer tipo de relacionamento, sofre em relacionamentos abusivos, aguenta qualquer coisa. Por quê? Porque não entende o seu valor. O Espírito Santo quer falar sobre a sua autoestima aqui essa manhã. Quer controlar a sua autoestima. O Espírito Santo quer controlar os seus medos. Coloca a mão na sua cabeça e fala: sai. Todo espírito de medo. Todo medo. O medo que faz você brigar. O medo do futuro que faz você, espernear. O medo de ficar sozinho. O medo da morte. O medo de tantas coisas. Sai, espírito de medo. O medo de doenças. Não vai te tocar. Não vai pegar você. O medo de falir. O medo de tudo cair. Não, é Deus que está segurando a sua vida. Ele é o arquiteto da sua história. Não vai destruir. Sua mão, a mão poderosa de Deus está segurando a sua vida. Fala: a mão poderosa de Deus está segurando a minha vida. Portanto, eu não temerei. Aleluia. O Espírito Santo quer controlar suas decisões. O que você vai fazer amanhã? Já perguntou para o Espírito Santo? Essa decisão aí que você está querendo tomar, já perguntou para o Espírito Santo? O Espírito Santo quer controlar suas reações. Suas reações. Porque às vezes a gente sabe fingir, a gente sabe atuar, mas quando a gente é pego de surpresa, as reações denunciam quem a gente é. Quando a gente é pego na ofensa, sendo ofendido, as reações mostram quem você é. O Espírito Santo pode controlar suas reações? Pode ver nada lá na internet que já acha que é para você. Um enviado do Satanás foi lá na internet e falou qualquer coisa, você já acha que é com você. Aí vai lá e responde. O Espírito Santo pode controlar suas reações? Para de ficar mandando espigardinha para os outros indiretinha. Eu sou crente, mas o meu status no Facebook não. Eu sou de Jesus e o Espírito Santo controla a minha vida ministerial, mas o status do meu WhatsApp não. Oi? O Espírito Santo pode controlar a sua internet? Ele quer controlar a sua internet. Ele quer dar um Ctrl H para ver o que você anda fazendo. Ele pode? O Espírito Santo pode dar um Ctrl H lá no seu navegador? Para ver o seu histórico de acessos nas páginas. O Espírito Santo pode controlar o seu dinheiro, seus recursos. O Espírito Santo pode controlar suas roupas. Sim, Ele quer controlar suas roupas. Quando você tem um controle do Espírito Santo, você se veste para a glória dEle. E quando você se veste para a glória dEle, você não quer mostrar nada porque você não está vendendo nada. Não está à venda. Já tem dono, o Espírito Santo. Oh Deus. O Espírito Santo pode controlar a sua diversão? Pode? Quando você vai jogar futebol, você já quer quebrar a cara de um, quebrar a canela do outro? Porque se tem um lugar onde crente desvia é quando vai jogar futebol, irmãos.
Vai pro boliche, chega lá, arruma uma treta, quer fazer o outro engolir a bola do boliche. Oh, Jesus, misericórdia. O Espírito Santo pode controlar o seu chamado? Aleluia. Pode? Não, eu só faço isso porque Deus não me chamou para isso. Ah, é? Ô Davi, você é rei? É, sou. Ah, então você vai ser que vai sentar lá no trono? Vai. Então pega esses queijos aqui e vai levar para os seus irmãos lá no meio da batalha. Não posso fazer isso. Eu sou rei. Tem nada a ver com levar queijo. Então não é o Espírito Santo que está controlando o seu chamado. Como que entrega o controle para o Espírito Santo? Vamos lá? Como é que controla? Sem reservas, todo dia. Diga, sem reservas, todo dia. Sem reservas, todo dia. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Quando Jesus venceu Satanás no deserto, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Quando você entrega o controle da sua vida para o Espírito Santo, Ele te entrega o controle das coisas espirituais. Ele te entrega a chave dos céus. Ele te coloca na despensa de Deus e coloca os anjos para te servir, sem reservas, todo dia, sem reservas, todo dia. Vamos lá. Sem reservas, todo dia.